Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC. E no vídeo de hoje continuaremos nossa série de design de games, falando sobre os átomos dos games, ou seja, as partes constituintes que devem ser criadas no game, devem ser desenvolvidas e pensadas para fortalecer o gameplay e deixar o game forte como uma obra completa. E hoje nós vamos falar de enigmas e designs de enigmas de alto e de baixo nível. E na próxima nós falaremos sobre os fluxos dos games em missões. Então é isso aí, vamos começar! É sabido que os jogadores possuem grande valorização aos desafios, e os games que testam as capacidades dos jogadores são aqueles que se tornam mais imersivos. A diferença acerca da forma com a qual o jogador entende e enfrenta um inimigo de um enigma é que, no caso dos inimigos, o jogador deve utilizar habilidades adquiridas no game ou no universo dos games em geral, as habilidades dele, para superar os obstáculos, tendo assim uma coordenação perfeita para atirar com precisão, acertar um pulo, utilizar um feitiço de forma eficiente, enviar uma tropa de guerra contra o adversário, entre outros elementos. Já os enigmas exigem que os jogadores, para superar um desafio, um obstáculo, utilizem uma solução mental. Em alguns casos, é possível que esses enigmas se misturem com obstáculos mais convencionais, como saber qual o melhor feitiço a se utilizar contra determinado tipo de inimigo, em determinada situação, ou desenvolvimento de uma tática mental para se obter sucesso em uma missão de um game RTS. Para se solucionar o enigma, é exigida do jogador uma habilidade de raciocínio nas resoluções, e não apenas as habilidades físicas e mentais de reflexo. Um game que misture com equilíbrio em doses corretas os enigmas aos elementos de ação possui maior chance de agradar aos jogadores e obter sucesso. Um game feito apenas de elementos de ação ou apenas de enigmas pode se tornar cansativo depois de certo tempo por não diversificar o gameplay. Para um design de enigmas existem duas camadas. A camada superior é focada com o estilo geral do enigma e de que forma ele se encaixará no game. Elementos esses que já haviam sido considerados para os trabalhos com design de interfaces. O segundo nível, mais profundo, se preocupa com a mecânica do enigma, ou seja, de que forma ele pode ser solucionado, se esse desafio atrairá o jogador, entre outros elementos. E agora falaremos sobre os enigmas de alto e baixo nível. Para gerarmos os enigmas de alto nível, ou seja, aqueles que propiciam a criação de diversos objetivos, obstáculos e desafios ao jogador ao longo de todo o game, podemos considerar as seguintes questões. Crie um enigma que se encaixe ao jogo, que pareça natural ao game, como se de fato fizesse parte do ambiente. Um bom enigma, para que se encaixe de forma congruente, deve apoiar, amplificar a história e a temática do jogo. O desenvolvedor deve fazer com que o enigma se mostre óbvio, ou seja, que fique claro que determinado obstáculo é, na realidade, um enigma que necessita ser solucionado. Para não fazer com que o jogo se torne cansativo, varie os estilos, os temas, escopos e a profundidade dos enigmas. É interessante fazer com que os jogadores pensem e trabalhem em como faz, em como solucionar, e não fazer os jogadores lutarem pelo que fazer. Não os frustre. Uma arte é você projetar um enigma que faça o jogador querer solucionar. Os jogadores, enquanto estão tentando resolver o enigma, não podem esquecer que estão trabalhando. O enigma deve se manter ativo. Como dito anteriormente, é interessante que se diversifique o jogo e para isso você pode mesclar alguns enigmas às atividades que exigem do jogador as habilidades de ação. Em relação aos enigmas de baixo nível, ou seja, as características que dizem respeito ao enigma em si, também existem fatos a serem considerados. Quando os jogadores estiverem solucionando um enigma, é ideal que não se crie uma pressão artificial, para que eles possam manter o foco de atenção naquilo que estão realizando. Ao se apresentar a um jogador um enigma cronometrado, deve-se
deve-se sempre ser cauteloso nesse desenvolvimento. É errado você forçar a morte de um jogador como requisito para que se possa solucionar determinado enigma. Não mate seu jogador. É necessário, para manter o jogador engajado e incentivado, que você faça com que a solução pareça possível a ele. Um bom processo de gamificação pode ser obtido ao apresentar ao jogador microenigmas, que podem ensinar a eles algo sobre os enigmas maiores que surgirão futuramente no jogo, os preparando para esses desafios e formando seus pontos de ancoragem. Não permita que seu jogador perca algo vital. A chance de um jogador resolver o enigma não pode ser invalidada pelo fato de que ele perdeu uma pista ou uma peça vital de seu inventário anteriormente durante o gameplay. Torne o fracasso do jogador interessante, caso exista a possibilidade de o jogador fracassar no processo de resolução dos enigmas. Se existe a possibilidade de seu enigma proposto ser incorretamente completado, é crucial que se ofereça ao jogador uma forma sensata de se reiniciar o enigma. É ideal que se evite os chamados enigmas binários, ou seja, aqueles que sugerem um resultado imediato de sucesso ou fracasso. Existe sempre a possibilidade de se realizar uma série de variações durante os enigmas, como os enigmas de chave, que necessitam do uso correto de um determinado objeto como chave para destrancar uma porta, para abrir algum item, ter acesso a determinado local, se cumprir um objetivo específico. Em um enigma desse tipo, em que, por exemplo, você precisa utilizar uma chave para abrir uma porta trancada, a essência do desafio não está relacionada ao uso do objeto, mas sim encontrá-lo. Em muitos casos, o uso do objeto ocorre de forma automática caso ele esteja no inventário do jogador. Basta se aproximar da porta que ela será aberta. Esse enigma pode ser variado com o uso da chave inesperada, ou seja, algum outro objeto que também execute a função. Os jogadores sabem que praticamente todos os objetos encontrados podem ser utilizados. Então, se encontrarem um grampo, por exemplo, poderão supor que ele servirá para abrir alguma porta trancada, sendo assim menos óbvio e mais desafiador que o mero uso de uma chave. É necessário fazer com que o jogador, ao desvendar determinado enigma, se sinta bem de ter utilizado seu raciocínio de forma correta. Para que isso ocorra, o designer deve fazer com que essa chave inesperada exija um raciocínio por parte do jogador, mas não fazer com que esse enigma seja tão absurdo a ponto de apenas uma mínima parcela de seu público conseguir decifrar. Então é isso aí, turma, esse foi o vídeo de hoje aqui do programa da Stack, edição especial sobre design de jogos. Lembrando que eu criei uma playlist exclusiva para essa série. Falamos de design de game ao longo de alguns vídeos, porém os vídeos específicos de design de jogos estão numa playlist cujo link está aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil e que vocês estejam gostando dessa série de átomos dos games. Ainda teremos vários episódios pela frente. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo. Qualquer dúvida deixe nos comentários que sempre responderemos a todos. E a gente sempre pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, interagindo, compartilhando e indicando nas redes sociais. Afinal, sua participação é sempre muito importante para nós. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo e fui! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da Stack, o canal mais diversificado da internet.